A paz a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, essa videoaula de número 4, a história do cristianismo. Nós vamos falar nessa videoaula sobre o movimento pentecostal, vamos falar um pouquinho sobre a chegada do cristianismo no Brasil pela Igreja Católica Romana e pelas igrejas protestantes e conversar um pouquinho sobre um movimento chamado neopentecostal. Então, o movimento pentecostal moderno, ele começa nos Estados Unidos com um pastor chamado William J. Seymour. O pastor William J. Seymour, ele começa movimentos de oração, reuniões de oração para a busca dos dons do Espírito Santo, conforme lá no dia de Pentecostes, Atos 2, e eles estão buscando esse avivamento. Então, no dia 9 de abril de 1906, 7 pessoas na igreja da Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, recebem o batismo no Espírito Santo com o dom do falar em línguas. E esse começa o movimento moderno pentecostal. Então, tem início um movimento moderno pentecostal com esse pastor lá nos Estados Unidos. Com esse movimento, nasce a teologia pentecostal. O que é a teologia pentecostal? Ela é baseada em 4 fundamentos. Então, o primeiro fundamento, Jesus salva, então a salvação em Jesus Cristo. Segundo, Jesus cura, então as curas divinas através do Espírito Santo pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Terceiro fundamento, Jesus batiza no Espírito Santo, então a atualidade do falar em línguas pelo Espírito Santo. E o quarto fundamento, Jesus um dia voltará, então prega a volta de Jesus. Essa é a base da doutrina pentecostal. E o movimento pentecostal é o maior movimento protestante do mundo. Então as maiores igrejas do mundo são as igrejas pentecostais com o movimento pentecostal. Nós vamos falar um pouquinho agora da chegada do cristianismo no Brasil. Quando o cristianismo chega no Brasil, com os primeiros colonizadores. Então, os primeiros colonizadores normalmente traziam nas suas embarcações um missionário da Igreja Católica Romana. Então, o cristianismo no Brasil, ele tem com a chegada dos primeiros colonizadores e a primeira missa sendo celebrada em terras brasileiras. A oficialização da chegada da Igreja Católica no Brasil se deu em 1540, quando chega a Sociedade de Jesus ou jesuítas e se firmam no Brasil. Então é a oficialização da chegada do catolicismo no Brasil em 1540 com a chegada dos jesuítas. Os protestantes chegam ao Brasil também quase na mesma época. O primeiro protestante a chegar no Brasil foi em 1532 na cidade de São Vicente, chamado Elódoro Eubano. Então ele é o primeiro protestante, ele é um membro da Igreja Luterana e vem ao Brasil em 1532. Em 1537, o Brasil sofre a invasão holandesa lá no Nordeste. Com a invasão holandesa também protestantes chegam. Então na invasão holandesa é feito o primeiro culto em terras brasileiras e alguns pastores vêm com essa invasão holandesa. Em 1630, no Brasil, é fundada a primeira igreja protestante, a Igreja Reformada Holandesa. Ela é a primeira igreja protestante no Brasil que chega nesse movimento de invasão holandesa com 50 pastores e começa. O tempo passa com a invasão holandesa, essa igreja deixa de existir no Brasil e ela volta agora o movimento evangélico dentro do Brasil com a vinda da família real. Então, com a chegada da família real lá de Portugal para o Brasil, a corte muda para o Brasil e várias igrejas protestantes passam a se desenvolver nesse período da vinda da família real. Então, nós temos agora as igrejas protestantes em terra brasileira. Então, a primeira a chegar em 1811 é a igreja anglicana. Então, em 1811 chega ao Brasil a igreja anglicana. Em 1824 chega ao Brasil a igreja luterana. Então essa é a segunda igreja protestante a chegar no Brasil. Em 1871 temos a chegada da igreja batista na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, onde é fundada a primeira igreja batista no Brasil. Depois nós temos em 1855 a chegada da igreja congregacional lá no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense.
Em 1890, vamos ter a chegada da Igreja Metodista no Brasil, e em 1890 também vamos ter a Igreja do Adventismo do Sétimo Dia também chegando no Brasil. Então essas são as igrejas tradicionais que chegam no Brasil. E aí nós começamos um movimento pentecostal, e o movimento pentecostal, algumas igrejas brasileiras nascem no Brasil. Em 1910, 2 missionários suecos, após passarem pelo movimento pentecostal lá nos Estados Unidos, chegam ao Brasil e fundam a Assembleia de Deus, uma igreja brasileira pentecostal. Então, em 1910, nós temos na cidade de Belém do Pará a fundação das Assembleias de Deus no Brasil. Ao mesmo tempo, nesse movimento pentecostal, chega um jovem missionário da igreja presbiteriana chamado Luiz Franciscon. E lá no Paraná ele começa outra igreja pentecostal no Brasil, chamada Congregação Cristã no Brasil. Então as duas primeiras igrejas pentecostais do Brasil, a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil, começam no ano de 1910. 1918, chega ao Brasil mais uma igreja pentecostal, agora a Igreja do Evangelho Quadrangular. Então a Igreja Quadrangular chega ao Brasil em 1918. Em 1955 se funda mais uma igreja pentecostal brasileira, a Igreja O Brasil para Cristo. Então ela é fundada em 1955. 1962, mais uma igreja pentecostal é fundada no Brasil. Agora a igreja Deus é Amor, pelo missionário Davi Miranda. Então esse é um movimento pentecostal que chega ao Brasil, com várias igrejas sendo fundadas no Brasil. Em 1970 começa um movimento chamado neopentecostal. Pastor, qual é a diferença do movimento pentecostal e do neopentecostal? A ênfase. Enquanto o movimento pentecostal dá ênfase ao batismo no Espírito Santo e os dons espirituais, o movimento neopentecostal lhe dá ênfase à teologia da prosperidade e à teologia de curas divinas. Então esse movimento chamado neopentecostal chega ao Brasil e agora algumas igrejas brasileiras aderem a esse movimento e são fundadas no Brasil. Então, em 1972, é fundada a Igreja Universal do Reino de Deus, então uma igreja neopentecostal. Em 1980, é fundada a Igreja da Graça de Deus, também uma igreja neopentecostal. Em 1986, nasce a Igreja Renascer em Cristo, outra igreja neopentecostal. Em 1992, vem outra igreja neopentecostal de grande influência no Brasil, a Sara Nossa Terra. Então essas são as principais igrejas neopentecostais que nascem desse movimento no Brasil. Pastor, qual é o desafio da igreja na época atual? Qual é o desafio da igreja brasileira no cristianismo? O primeiro grande desafio da igreja atual é a troca dos cultos pelos shows gospel, shows evangélicos. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Muitas denominações, muitos movimentos estão trocando o culto tradicional a Deus por shows. Então isso é um grande perigo para a igreja evangélica. Outra coisa, a substituição da doutrina de salvação pela doutrina da prosperidade. Então muitos movimentos estão trocando, em vez de pregarem salvação, estão pregando a doutrina da prosperidade para atrair multidões. Então esse é um grande desafio à igreja brasileira. Outro grande desafio é o abandono do princípio bíblico pelo liberalismo. Então os princípios doutrinários, os princípios bíblicos estão substituídos pelo liberalismo na intenção de atrair multidão. E outro grande ponto importante é que os consumidores de culto, então aqueles discípulos de Cristo que queriam viver os preceitos cristãos, passam agora a ser consumidores de culto, apenas frequentadores de um culto, e vão embora e nada muda em suas vidas. Então esses são os grandes desafios. Então para você teve noção um pouco da história do cristianismo, desde lá de Atos dos Apóstolos até a época moderna. Se ficou alguma dúvida, meu WhatsApp 19 981 16 80 12
Eu sou o pastor Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas. Você que está nos assistindo, se você quer fazer o curso básico de Teologia para o Ministério Infantil, entre em contato conosco pelo WhatsApp 19 981 16 8012. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.